Vamos começar o debate mais analisado, mais aprofundado de tudo o que aconteceu nessa eleição do Sport. Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport, 795 votos contra 737 votos de Branquinho, tá? Uma diferença de pouco menos de 60 votos, uma eleição histórica, uma eleição que teve uma grande mobilização de pessoas nas redes sociais, na urna, sobretudo se a gente considerar que é uma eleição para um ano de trabalho, tá? É uma eleição de transição, é uma eleição que vem a partir de feridas muito graves deixadas pelo... Chega a dar um alívio falar isso. Ex-presidente Yuri Romão, tá? Que deixa o clube em um dos seus maiores buracos da história, tá? Um clube destruído esportivamente, destruído moralmente e em severa crise financeira. Eu acho até um fio de esperança a gente ter visto 3 candidatos de 3 grupos diferentes, isso. Todos os candidatos com poder de voto, todos os candidatos com discursos coerentes, coesos, todos os candidatos realmente demonstrando que tinham um projeto ou uma missão de corrigir os rumos do esporte. Porque no final das contas é nisso que a gente tem que focar aqui, tá? A gente não espera de Matheus um salvador da pátria. O que a gente espera de Matheus, pelo menos nesse primeiro ano, é que Matheus seja uma figura sóbria, serena, inteligente, capaz de dar estabilidade onde não existe estabilidade. Abertura onde não existe abertura. Transparência onde não existe transparência. Tá? Competência onde não existe competência. Diálogo com a torcida onde não existe diálogo com a torcida. Matheus Souto Maior, ele foi eleito por um movimento popular. Poucas vezes nas histórias que a gente cobre dos clubes, aqui do Recife de forma mais direta, a gente vê a vitória de movimentos populares. Tá? Matheus não tem no seu entorno grandes lideranças, caciques, talibãs, urubus. Não é filho de ninguém, não tem sobrenome histórico dentro do clube. Ele construiu a sua própria história como vice-presidente de uma área menor, né, de um segmento tecnologia, menor, né, que é o de tecnologia, ainda que ele tenha feito aqui, na nossa entrevista, uma leitura importante que esse segmento de tecnologia cada vez mais se ramifica para as outras áreas do clube, e ele está correto. É decisivo para que o clube e ele está absolutamente correto. enxergue o futuro. E existe uma grande carta na manga de Matheus que nos faz acreditar na sua capacidade de conduzir esse ano tão difícil do esporte. Qual é essa carta na manga de Matheus? É que ele foi vice-presidente de todas essas linhas políticas que aqui estão. Matheus foi vice-presidente de Yuri Romão. Isso. E em momento algum se deixou ligar o nome dele diretamente a Yuri Romão. Assim como em todos os outros, com todos os outros presidentes com os quais ele trabalhou. Então Matheus, ele, dentro da própria campanha, ele não atacou, ele não questionou carreiras, ele não questionou histórias, ele não questionou bandeiras. Que até por ter estado por dentro, ele poderia sair tirando, isso, abrindo caixa preta até de algumas coisas que ele poderia até ter enxergado e detonado até para utilizar eleitoralmente, isso dizendo. Então, é fundamental entender que um movimento popular levou Matheus e Cadico ao poder no esporte. O movimento popular que vem das redes sociais, vem, mas esse é o novo mundo. A rede social, ela ecoa assim como as ruas ecoam. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E isso foi muito claro, tá? Assistimos aqui, para quem viu ao vivo com a gente, uma apuração de votos em 18 urnas. Com Branquinho
liderando da primeira até a 11ª urna. Tá? A partir da 9ª, a gente viu a tendência da virada. Lembrando muito o que a gente viu na eleição para presidente da República, né? Como se dentro das urnas do esporte também tivesse uma espécie da geografia nacional. Mas no caso das urnas do esporte, não era geografia, era perfil. As primeiras urnas são dos sócios beneméritos, dos sócios remidos, ou seja, de sócios que estão há mais tempo no clube, possivelmente pessoas com mais idade, com uma visão de futebol e de clube mais conservadora. E eu faço questão de frisar futebol e de clube para ninguém confundir linha política Sim, nacional com linha política de clube, exatamente. porque isso aqui tudo se mistura profundamente, tá? Exatamente. Não tem esquerda e direita dentro do esporte na mesma lógica nacional. Esqueçam Até porque é qualquer... natural, Fred. Você, às vezes, se aproxima. Muitas vezes, você se aproxima por afinidade fora até do futebol. Isso. Então, essas pessoas convivem fora do futebol. Totalmente. Então, é natural que essas pessoas votem branquinho por ser da própria geração, Sim, por aquele exato. grupo político ter mais pessoas daquela geração do que Matheus, que a própria imagem de Matheus já mostra. Isso. É um jovem que está ascendendo ao principal cargo de um clube de futebol no Nordeste. Isso. Porque muitas vezes se vota dentro de um clube por elos, Sim, tá? Por isso que por que existem lideranças? Por que existem caciques políticos? Porque são pessoas que têm elos. Então você tem um ex-presidente que tem ali 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas no entorno dele, tá? a chapa do filho de Milton é justamente isso. Isso. Não fez uma campanha antes, não estava aí antes, mas veja o poder de votos que ele também teve. E olhe que Porque foi um grupo, é um grupo. com 138 votos, pode ter certeza que ele perdeu aí talvez mais 138 pelo menos no voto útil, porque se existia uma Exatamente. campanha de última hora E se Pra aconteceu que se- via redes sociais, esse voto útil. para que se migrasse o voto de Paulo De Bivar fato, exato. para o voto em Matheus Souto Maior, tá? Por quê? Porque são duas candidaturas que eram muito mais opositores de Yuri Romão. Porque essa era a eleição para substituir um presidente que colapsou o clube, um presidente que fracassou no clube. E seria um tanto quanto amargo, ou um tanto quanto agridoce, talvez seja o melhor termo, Branquinho ser o sucessor de um presidente que afundou o clube, sendo Branquinho um pouco mais próximo a Yuri, tendo no seu entorno pessoas que eram mais próximas a Yuri. Eu acho que o resultado dessa eleição grita que a grande maioria dos sócios do esporte, e que imagino eu, representam ainda mais Sim. a imensa maioria dos torcedores, porque para Isso. mim a grande maioria dos sócios, nesse recorte aqui, representa a grande maioria da torcida. Queria tudo o que fosse mais distante de Yuri Romão. Eu acho que esse é o resultado que a gente traz aqui para E foram tá? duas chapas, Fred, que é sempre bom ressaltar que é muito difícil também para as pessoas não só se reunirem para defender uma causa e entrar numa causa que você entra, porque o esporte era como se fosse uma pessoa em coma. Você não sabe quando voltasse, que sequelas. Você não estava dentro do clube para saber, é viável? Talvez a chapa Esporte Unido para Vencer tivesse uma ideia disso Sim, pela certa proximidade que se tinha. Seria uma transição, vamos dizer, mais fácil. Vamos colocar assim. As outras duas chapas não. Foram para um tiro no escuro para tentar entender, na verdade, para tentar salvar algo que amam. perfeito. Tá? Cássio, eu queria te trazer aqui para que você trouxesse toda a parte histórica de resultados, do que representou essa eleição. E aí, depois disso, eu quero que a gente já avance, tá? Para os desafios de Matheus. Porque, assim, o que passou, meu amigo, a gente vai ter que virar essa página. Deixando o sonho aberto que um dos desafios de Matheus é primeiro vai para as urgências, mas depois volta Sim. para o armário e vê os esqueletos que Yuri Romão Exatamente. deixou. Mas eu queria que Cássio situasse, Cássio, toda a história que fica desse capítulo dessa eleição do esporte. Um presidente eleito com 795 votos, são poucos votos para um presidente. Primeira vez abaixo de 1.000. Primeira vez que o esporte tem um presidente eleito abaixo de 1.000 votos, mas também uma diferença muito
apertada em relação ao segundo colocado, o Branquinho, tá? E eu queria que você situasse, Cássio, todo esse contexto histórico, tá, que a gente tem aqui. Vamos lá. Esse foi o 17º bate-chapa da história do esporte, que tem eleições diretas assim com seus sócios adimplentes desde 1974, quando Jarbas Guimarães venceu, se não me engano, José Antônio Alves de Mello. E, detalhe, Jarbas Guimarães, com 92 anos, votou. Sim. Foi votar hoje, ele foi o presidente do esporte quando o clube ganhou o Pernambucano em 75, estava no maior jejum da história do esporte, 12 anos sem ganhar o estadual. Enfim, de 74 para cá, foram 17 bate-chapas, ou seja, a eleição com mais de um candidato, que obviamente teve muitas aclamações nesse tempo todo. E as eleições do esporte nesse tempo todo variaram de... O máximo foi 4.063 votos em 2016, votos válidos, né? Que foi Arnaldo Barros, que teve 61% daquela votação. E a menor, a eleição suplementar, a anterior, que essa também foi suplementar, de 2021, com o Leonardo Lopes, tendo 83% dos votos válidos, que naquela ocasião o total foi de 1.293. Esse agora, com 1.670, se posiciona em 15º lugar na história do clube, mas supera, por exemplo, a eleição de Romão em 2022, não a de 24, né? A de 24 foram 2.141 votos, Yuri Romão passou em 2 eleições. Enfim, para uma eleição suplementar, eu achava que o esporte só tinha 6.143 sócios aptos ao voto, ou seja, 1/4 de presença, baixa a presença, mas também, a gente já falou N vezes, já a gente falou na live, mas já que pode estar vendo no corte, o sistema de votação do esporte ele faz com que nem todos os sócios ativos do clube tenham direito. E aí eu não me refiro a sócio dependente, eu me refiro ao sócio titular pagante. O esporte tem 23 mil sócios, segundo a última estimativa. E daí só 6 mil, ou seja, quase 1/4 disso é que tem direito a voto, porque muitas categorias não têm. E isso faz... A última vez, porque até aumentou agora, eu não sei o valor, mas uma categoria o cara paga R$35 por mês e não pode votar. Tem que vota é o cara que pagava 80 para cima, enfim. Isso faz com que o esporte, assim como o Náutico e Santa Cruz, que também tem estrutura política semelhante, fiquem num perfil muito arcaico ainda, na minha opinião. O Internacional faz eleição com 29 mil votos contabilizados. O Vitória, no fim de semana, tinha 19 mil sócios aptos. 5 mil compareceram na eleição lá de Fábio Mota. O Bahia, que até por aplicativo podia votar, acho que do Internacional também, se eu não me engano, teve eleição com 11 mil votos. Enfim, então isso faz com que... O Flamengo é mais parecido com o Sport nisso aqui, inclusive. O Flamengo, o tamanho que tem, a eleição é bem... Mas tem 100 mil sócios, tem 40 milhões de torcedores, mas é isso aqui que decide. E no caso desse cenário tão curto, a gente ainda viu, mas viu uma eleição muito acirrada, porque historicamente os candidatos é tudo 60%, 70%. E Yuri Romão foi eleito uma eleição com 96% e outra com 82%, porque é mais comum você ter margens muito maiores. Então, essa eleição que a gente está vendo foi simplesmente a segunda mais acirrada da história do esporte. E não é coincidência, para mim, que as duas mais acirradas tenham sido tão próximas. A gente não está falando que a outra foi em 1978, a gente está em 21. Isso significa que o esporte não está se encontrando. A mais disputada foi 21, a segunda foi 25. Significa que o clube não está andando, não tem nada a ver com a democracia, só mostrando que as correntes não tá tendo um domínio justamente porque... E suplementares, hein? Não foi suplementares, Não. A que teve... Cauê caiu naquela dúvida. O Sport teve 2 eleições em 21. A mais disputada é a ordinária, que foi a de Milton. Aí depois que ele sai, aí dá a vacância e a suplementar, que é de Leonardo Lopes. Mas, Cauê, o que é que eu estou dizendo assim? Mostra que o Sport não está evoluído nesse período. Porque no clube de futebol, se o cara tá ganhando, é 90%. É aclamado. Foi Fábio Mota no Vitória esse final de semana. Como foi Fábio Mota? Outro detalhe, com isso aqui, Yuri Romão teve 90%. Isso. Com isso aqui. Então, assim, para o esporte estar tendo uma eleição isso aqui, é porque as coisas não estão funcionando. E para ter acontecido 2 vezes em 5 anos, assim, que o próprio esporte faça uma reflexão, porque simplesmente não é coincidência. E na hora que você vai ver nos outros clubes o momento que isso aconteceu, é que você percebe tudo. A eleição mais disputada da história, eu fiz nos 2 cenários. Um em pontos percentuais, ou seja, você vai o percentual dos eleitores de votos válidos, e outros em votos absolutos. Em votos absolutos,
essa de Matheus Souto-Maior está em quarto lugar, e aqui essas duas listas que eu estou falando está considerando todas as eleições de Náutico, Santa e Sport, não é só do Sport. Quarto lugar, com 58 votos de diferença. Em terceiro lugar, a eleição de Edson Nogueira, com 57 votos, ele ganhou em 2006. 38 votos. A de Milton Bivar, perceba, uma eleição do Sport por 58 e a outra por 38, pô. E detalhe, nos dois casos, tinha uma outra chapa que, se tivesse votado, teria mudado o resultado. Isso. Aí você vai para o segundo lugar de Milton Bivar, 38 votos, é primeiro, essa não tem como, para mim é quase imbatível. 10 votos, a eleição de Marcos Freitas em 2015, isso numa eleição de 1.500 votos, 10 de diferença. Agora, se você vai por pontos percentuais, só para colocar, já que eu coloquei quinto, o quinto lugar foi Joaquim Bezerra, que ganhou por 289. E perceba, 10, 38, 57, 58, aí já vai para 289. Daí para frente é 1.000, salto é muito grande, ou seja, isso que a gente está vendo é um cenário muito atípico. Nas eleições de percentual de voto válido, a quinta maior foi 14 pontos de diferença. Perceba, isso é a quinta maior. O cara pensa que vai dizer que é 5, né? A quinta maior foi 14, com o Luciano Bivar eleito em 2012, com 57 a 42. Aí, Edson Nogueira de novo, com 4 pontos de diferença, 4,05 em 2006, 52 a 48. Terceiro lugar, essa agora de Matheus, com 3,47 pontos percentuais de diferença. É muito pouco. Segundo lugar, Milton Bivar, com 1,6, e a de Marcos Freitas, que naturalmente é a primeira também, 0,6. Cauê, trazendo esses números, o que é que significa? Tá? O que é que Matheus absorve e como ele deve lidar a partir da primeira hora do dia 16 de dezembro com esse resultado? O que significa? A gente viu esse debate no nosso país, né? É muito difícil para um presidente de um país tocar o seu mandato com metade do país contra. Exatamente. Era um dos pontos que eu queria muito falar. A gente viu com Bolsonaro, a gente viu com Lula, porque na hora que se fica tão fragmentado em dois lados apenas, tão polarizado, é muito difícil. Você enxerga que esse resultado aqui, tá, dos sócios, dá a Matheus uma dificuldade maior a partir dessa terça-feira? Ou você acha que, por não ser um país, por ser um clube, é possível desarmar parte significativa desses 737 que não votaram diretamente com ele, já que a gente pensa que esses 138 aqui são mais próximos? E até aquilo que eu falei, Cauê, que talvez, quando a gente saia da bolha dos sócios que votaram, no fundo, a gente tenha mais pessoas ao lado dele. Nas enquetes que a gente fez aqui hoje mesmo, dá mais de 60%. Isso. Tá? Talvez para o grande público o apelo popular está com ele. Foi uma movimentação popular. Mas qual é o recado que passe que ele deve trazer para si e respeitar, Cauê, a partir dessa terça? O apelo popular está com ele. Só que a margem de quem vota e de quem tem o mínimo poder lá dentro é dividido. Foi dividido. Sim. E então ele precisa entender, o seu grupo precisa entender que não é um cheque em branco aí de que eu tive 90%. Como dera a Yuri, né? Como dera a Yuri. E, segue, e que isso automaticamente faz com que as demais lideranças políticas, deixa um pouco. Você tem tempo de errar. Talvez a lupa em cima de Matheus seja muito grande de quem ficou de fora, sobretudo do grupo do Esporte Unido para Vencer, de cobrança. Espero que se dê tempo a ele. Espero que as cobranças sejam de uma forma inteligente, porque também não dá para transformar o esporte num estalar dos dedos. Vai precisar sentar na cadeira e ver o que é. Ao mesmo tempo, Matheus vai precisar atuar em duas frentes. A gente estava cobrando há pouco de que não dá mais para perder tempo no futebol. Também você não pode perder tempo numa outra frente, que é costurar politicamente. E como é costurar politicamente? A gente sabe que houve conversas durante todo esse processo eleitoral. O próprio grupo de trabalho feito foi uma ponte muito importante de se trabalhar ali em conjunto. E lógico que vão ter diferenças de visões, lógico,
mas eu acho que você pode puxar pessoas importantes para contribuir. Paulo Bivar colocou tanto que de longe ele poderia contribuir, Isso. então ele pode dar de longe. Ele não disse que poderia de lá de São Paulo abrir muitas portas com o mercado para que o esporte passasse a ter elos importantes para o seu futuro, e o futuro do esporte é o hoje já. Então, é uma figura importante para que Matheus sente e converse. É uma figura importante para que, se algumas arestas possam ter ficado, elas se cessem. Porque agora não é mais o poder, a questão eleitoral da eleição. Agora é a governança. E governança também vai ser necessário para ter esse outro grupo para perto, até para anular, se acontecer, por exemplo, e que eu espero que não aconteça, algum tipo de revanchismo que pode acontecer, por exemplo, no Conselho. O Sim. Conselho é completamente oposto. Essa eleição suplementar, é preciso pontuar que só o Executivo foi eleito. Isso. O Conselho não foi destituído. Todos os conselheiros e o presidente e o vice do Conselho que foram eleitos junto com a chapa de Yuri, Isso. porque no esporte não tem votação proporcional no Conselho, ainda tem isso. Quando você elege um Executivo, você elege... Exatamente. Só que na hora que o Executivo saiu, é a mesma coisa. Então, assim, realmente, esse Cauê pontuou é muito importante. Porque a E gente eu conversei vem com o Matheus, sim. tá? Ainda no meio ali do processo. Acho que, na verdade, antes da eleição em si começar, quando ele ainda estava naquela dúvida se haveria bate-chapa ou Sim. não, né? E Matheus me falou: olha, uma preocupação que eu tenho é o conselho. Porque, de Exatamente. fato, é o primeiro presidente do esporte que vai ter um conselho todo contra, entre aspas, tá? Eu vou botar entre aspas porque, em tese, o conselho não precisa ser contra ele, né? Não Sim. tem, porque tem um detalhe que a gente precisa trazer aqui. Talvez se fosse Paulo Bivar, o conselho fosse mais Ela- contra Paulo. É, Porque o conselho é contra o grupo de Milton, né? Sim. São grupos que têm um atrito maior. O grupo de Matheus tem figuras ali periféricas que podem ter um atrito no conselho, mas Matheus não tem. Tá? Acho que o próprio Ricardo Saleitão não tem, Cadico não tem. Então, a cúpula principal, eu acho que não chega a ter um conselho contra, mas não é um conselho também como era Yuri, protetor de Yuri, né? exatamente. Você não vai ter um conselho protetor, e é por isso que essas portas precisam estar abertas para dialogar, e o conselho também precisa ser muito responsável no sentido de aglutinar, ajudar. Até porque a gente falou, é um grupo que está chegando ao clube, por mais que tenha passado lá em outras camadas de gestão, mas vai precisar até de ajuda nisso daí. E o esporte precisa de ajuda. O que menos o esporte precisa hoje é de revanchismo eleitoral. É passou, passou. A única caça às bruxas, vamos dizer assim, que isso tem que ser feito é em relação a descobrir o que aconteceu na gestão anterior. E todo mundo prometeu, e todo mundo colocou-se como oposição àquela gestão anterior. E todo Então, mundo que todo prometeu mundo- tirar Exato. os esqueletos do armário. Então que todo mundo continue remando somente em prol do esporte. Fiscalização tem que ter a uma nova gestão. Cobrança tem que ter como qualquer uma. Como a transparência é a obrigação de quem está assumindo qualquer cargo, seja público ou de uma instituição Sim. de futebol. Então você tem que cobrar. Se houver algo que possa causar estranheza, mas cobrar com responsabilidade. Cobrar com os devidos pesos. Não cobrar para começar a minar uma gestão. Não cobrar para criar problemas. Eu acho que isso é muito importante para esses próximos meses do esporte, porque problema não vai faltar. Problema no clube, com certeza vai faltar. E aí por isso que é importante. Se Matheus conseguir trazer essas pessoas de lado, e como ele já caminhou em outras gestões, como tu falasse, Fred, por gestões anteriores desses grupos, espero que as portas estejam abertas também para essas conversas. Deixa eu tentar fazer uma pergunta para vocês dois, tá? E eu vou tentar respondê-la também. Com a vitória de Matheus, qual seria o ponto que você faz assim, que você se sente mais seguro, um ponto positivo, digamos assim, que faz assim, pô, que bom que Matheus venceu, tá? Que bom que Matheus venceu. Por Matheus ter vencido, o esporte vai 3 pontinhos, assim.
que ponto você considera um ponto mais positivo da vitória de Matheus e que aspecto da vitória de Matheus causa mais preocupação, tá? Podemos começar pelos positivos, tá? Vamos só fazer o giro dos positivos, depois o giro dos negativos. Fred, Pode começar. eu acho que a conexão. Primeiro, o calendário desse momento o calendário de competições poderá ajudar o esporte. Porque não tem uma Copa do Nordeste que poderia trazer dificuldade. O esporte vai ter até 8 de março, se chegar lá, na fase final, só vai ter o Campeonato Pernambucano e acho que a gente tem até 2 fases da Copa do Brasil, né? 2 fases da Copa do Brasil. Onde o clube, naturalmente, assim, tá obrigado. E aí, mais na parte financeira do que. Muito mais, na verdade, na parte financeira do que esportiva, embora as cotas ainda não tenham saído. Mas com a condição, o esporte assim, vai lutar para fazer o máximo da Copa do Brasil, mas o esporte precisa arrecadar na Copa do Brasil. E são 2 fases de jogos únicos. E a gente não sabe ainda se o manda na ilha, se é fora de casa, a CBF não definiu. Mas enfim, o Pernambucano terá. Essa eleição, a gente viu uma parte, claro que assim como é bolha de rede social, também é uma bolha dos apoiadores ali no clube. Também não dá para dizer que toda a torcida do esporte está manifestando daquele jeito que foi ali. Mas dá para imaginar um caminho mais fácil de reconexão. E detalhe, é algo que eu acho que o esporte precisa demais. Porque com tudo que vinha acontecendo na gestão de Yuri Romão, as pessoas ainda iam aos jogos e ele era menos acossado do que um presidente costumava ser. Até a cisão da venda da operação do jogo contra o Flamengo, e ali ruiu. É só ver como era a média do esporte até ali. A partir dali ruiu e o afastamento foi imediato, um tom raivoso, assim, foi uma cagada monumental, assim, que em algum momento ele vai refletir. Já disse que se arrependeu, mas assim, não estou muito convencido que ele acha que se arrependeu, não. Mas acho que ele fala só para agradar. Mas o esporte vai precisar virar aquela página. Porque até o final do Brasileiro não virou aquela página. Primeiro, porque só continuou apanhando. Foram 11 derrotas seguidas. Talvez com o Matheus, no Campeonato Pernambucano, embora o esporte seja o atual campeão, a tabela do esporte não estreia na ilha. Enfim, vai ser na Arena Pernambuco. Não sei quantas pessoas irão para a Arena Pernambuco e tal. Mas talvez essas pessoas talvez tenham um público ok, e na ilha o esporte precisará desse público. Essa gestão precisará mobilizar, sobretudo o jogo que é o mando do clube, que é o da Ilha do Retiro. Mas pensando, esse jogo não é fazendo a bilheteria do Pernambucano, naturalmente vai precisar também. O esporte vai precisar de bilheteria, vai precisar de qualquer fonte de receita, mas tratar a volta do time de futebol. Veja, esse time está perdendo 11 jogos seguidos. Seja qual for, mesmo que seja uma parte do que ficou, não vai ser a base, porque a base já foi embora. Já não tem Derek, já não tem, o goleiro não deve ficar. Nem a base do Daniel Paulista, que em tese funcionou, nem essa base vai existir. Mas enfim, esse time perdeu os últimos 11 jogos e Matheus vai precisar, com a gestão dele, essa reaproximação. Pô, isso é um básico de quando a oposição vence, de quando o clube está nesse momento. Talvez seja a visão vá trazer a torcida de volta, mas nesse caso é porque dentro do esporte eu não lembro de ter tido algo parecido. Então, independentemente de ser uma visão próxima de qualquer clube quando a oposição leva, talvez seja, mas dentro do esporte eu não tinha visto um presidente fazer o que Yuri Romão fez naquele lance contra o Flamengo e a consequência imediata de as pessoas terem deixado de algo. Porque o time era lanterna e a Ilha do Retiro continuava recebendo bons públicos. Aí, a partir dali, meu irmão, se o presidente não está ligando, ficou aquela sensação. Por que que... Então, eu acho que o novo presidente precisa ter esse papel. O Pernambucano facilita, em tese, esse papel, porque, assim, o time precisa parar de perder. Assim, embora acho que a segunda rodada é contra o Retrô, tá? Assim, até para deixar... A estreia na ilha contra o Retrô. A segunda rodada. A estreia na ilha. Na ilha. Fora. Pega o Jaguar, né? Pega o Jaguar na arena e pega o Retrô na ilha. E esses resultados, com esse nível técnico, certamente... O Retrô foi rebaixado para a 4ª divisão, apesar do investimento feito por Laércio, mesmo que ele continue investido, mas... Enfim, é um clube numa situação diferente do ano passado. A largada vai ser muito importante. E a largada, tipo, hoje é dia 15 de dezembro. A largada é dia 10, meu irmão, de janeiro. Tem noção que em 10 de janeiro o esporte já está jogando Pernambucano, 3 dias depois... Além do mês tem futebol rolando. É bola. Terminou? Eu ia falar outras coisas, mas eu acho que fala dessa parte, depois eu posso voltar, tem problema. Porque é o primeiro ponto positivo, né? Que eu pedi para cada um trazer. Cauê, o ponto positivo. Tem muito do que Cássio falou. Um dos pontos que eu gostaria de... trazido por Cássio foi o conexão. caminho mais fácil para reconexão entre clube e torcedor. Queria o teu ponto positivo imediato, né? Eu acho que isso que Cássio colocou é o principal. É você ter sido eleito
pelo torcedor que queria, a grande maioria. Porque por mais que seja rede social, mas a rede social representa a arquibancada. Hoje em dia, sim. A rede social representa a arquibancada. Sim. Representa não só a arquibancada, como o torcedor que está assistindo de casa, Sim. que torce, que compra camisa, que está na rua, que defende o clube de alguma maneira. Então, o cara que compra o produto. Certo. Então você traz de volta a esperança de boa parte da torcida. E um outro ponto é que, dentre os grupos, quando cada um foi colocando as figuras que estariam ali, futebol, Matheus colocou alguns nomes ali da base, que são nomes que estavam no clube em um momento que eu acho importante das divisões de base do esporte. Que foi um momento quando se revelou alguns dos jogadores que hoje são a base de sustentação financeira desse clube. Porque Zé Lucas apareceu agora, mas foi captado lá atrás. Sim. Foi transformado lá atrás. Pedro Lima também. Aquela geração, que é a geração que alguns dos jogadores devem voltar agora, de Fábio Matheus, a Ju, a gente tá esperando, mas aquela geração que fez aquela copinha bem interessante, com vários nomes que você via ali, opa. E que parecia que o caminho do esporte de divisões de base era de revelar vários jogadores, não só um aqui, outro acolá, e que tá gerando, que pode gerar 60 milhões, mas geral de 60 milhões e gera mais 3 aqui que vão compor meu elenco. E isso meio que nos últimos 2 anos, talvez 3 anos, tenha ficado um pouco, porque o trabalho que foi feito ali atrás, e aí eu fui conversar com algumas pessoas que realmente vivem divisões de base, porque a gente fica de curioso e tem uma percepção de fora. Então, você conversando com algumas dessas pessoas, essas pessoas dizem que realmente houve uma cisão de um trabalho que existia talvez ali até 2022 no clube. 2022 para 23. Acho que é a ruptura ali 22 para 23. E algumas dessas pessoas que estavam antes ali, pelo que eu vi, estão como participantes desse grupo de Matheus para voltar às divisões de base. Então isso eu acho que é um ponto positivo, porque imagino que aquele trabalho que eu enxergava aqui de fora, que estavam rendendo valores para o clube, vai voltar. Porque é um dos pontos que eu vi com muita crítica aos últimos 2 anos de Yuri Romão. É que tinha muita oba-oba de viagem para disputar campeonato de colegiais na Espanha, Sim. quando você estava enfrentando clubes de menor capacidade de qualidade mesmo. Mas nesse caso, eu acho que funcionou. Por exemplo, Riquelme, ele foi revelado no torneio lá da Espanha. Eu até acho, inclusive, pelo valor que ele vendeu, acho que pode ter que viajar ano que vem de novo. Não, veja, o holofote é importante, mas você tem que colocar também competições que realmente gerem... Mas o Sport estava fora do Brasileiro Sub-20, pelo ranking. O ranking do Sport, com a Copa do Brasil, acabou. Não, e tá... E vai demorar para recuperar. calamitoso. E vai demorar para recuperar. Exatamente, é calamitoso. Mas você via E ainda na base... Aí mudou o sistema e não teve a chance de subir, perdeu o jogo do acesso contra o Avaí. Isso. Então você via, se você entrar em algum dos perfis que acompanham a divisão de base do esporte, assim, toda semana um jogador vai embora e chega outro novo. Aí você vê, pô, aqueles jogadores, às vezes você fica por curiosidade, vi um jogo daquele cara ali, daquele menino. O menino já não estava mais no clube. Já chegava outro. Então, houve uma percepção de quem está de fora, como eu, de que começou a ter uma rotatividade muito grande e as peças não tinham continuidade. Você não via, opa, esse menino, como eu assisti alguns jogos do Sub-20, e o que eu via, pô, esse menino aí já dá pra você puxar. Hoje eu não conseguia mais enxergar. Um outro jogador, você, pô, esse menino dá pra puxar. Até cobrar mesmo, dizer, pô, vou citar o nome, Rafinho, lateral esquerdo. Você não conseguia cobrar, como a gente via lá atrás, e Fábio Matheus que a gente cobrou, ó, pô, Fábio Matheus tem que ter chance, a Ju tem que ter chance. Teve essa desconexão também com as divisões de base e que eu espero que retome com essas figuras que vão estar dentro da gestão de Matheus. Vou trazer o meu ponto positivo imediato, tá? Com a vitória de Matheus.
ele vem um pouco daquilo que eu falei, de Matheus ter sido um vice-presidente que transitou dentro de várias gestões. Eu acho que Matheus, ele é um cara muito calmo. É um perfil dele, tá? Eu até contei aqui rapidamente, mas eu conheço Matheus de criança, né? A gente estudou no mesmo colégio, jogou futsal junto. Ele é 1 ano mais velho que eu. E a gente ali, pô, desde da segundo grau, antigamente. Não, foi reta final ali, 7ª, 8ª série, ele sempre 1 ano na frente e mais jogando dentro do mesmo time, jogar futsal. Lá no São Bento de Olinda, tá? Matheus sempre foi um cara muito calmo. O que Matheus mostra nas entrevistas, ele realmente é assim. É um cara tranquilo, calmo, que escuta, tá? Que agrega. Por isso ele, em 1 ano, ele foi transformado nessa liderança do Leões pela Mudança. Eu vou contar aqui uma conversa que eu tive com o Cadico, que é o vice-presidente de Matheus. Eu acho que foi no dia que o Sport venceu o Corinthians, não tenho certeza. Tá? Foi num dos jogos já do Brasileiro, mas antes da pior fase Sim. do time. Eu encontrei Cadico, tá? Que é grande amigo de um amigo meu, e a gente conversou bastante sobre o que estava acontecendo politicamente no esporte. E eu, de forma muito clara, dei a minha visão sobre o movimento do Leões pela Mudança, como conduzir, tá? Pensando na eleição de 26, não na de 25, que dificilmente chegaria esse colapso que chegou, né? E Yuri ainda conseguiu tirar acelerar. da manga dele cartas de destruição do esporte que nem mesmo. O super trunfo de Yuri. foi Veja pesado só, demais. o que Yuri fez para se desconstruir e abrir a porta para essa eleição é impressionante. Não, a impressão é que ele se reunia com 10 pessoas e absolutamente nenhuma delas era esporte, assim. É. Porque não é possível, assim. Aí o que eu estava conversando com o Cadico foi o seguinte: eu disse, veja só, concentre em vocês três, Cadico, Matheus e Ricardo, a parte propositiva, assim, tá? É preciso que as pessoas identifiquem que dentro do Leões pela Mudança existem pessoas ponderadas, equilibradas, abertas ao diálogo, com elos de negociações políticas. Então, concentrem vocês três, porque eu sei que vocês três podem fazer isso. Eu confio em Matheus como um cara agregador, como um cara que pode fazer uma colisão mesmo com a vitória democrática, tá? Sim. Abrir portas para quem estava aqui, abrir portas para quem estava nas outras 2 chapas, tá? Claro que não vão ser as portas principais, mas que não sejam as portas principais que se venha, tá, de baixo. Então, existe em Matheus uma figura capaz de agregar. E o esporte vai precisar disso. Matheus, na entrevista aqui, ele prega muito pelo profissionalismo absoluto. Se fosse uma eleição para 3 anos, eu tinha muito mais confiança em apostar no projeto de Matheus. Mas eu nunca me desconectei, e eu acho que muita gente se desconectou, de que é uma eleição para 1 ano. Exatamente. Eu não me desconectei disso em momento algum. Tá? Por mais que ajude demais, Sim, você tá lá dentro e ser reeleito, sim, claro. mas não quer claro. dizer que é 100% fechado. Porque o que é que eu quero dizer? Que grande parte do que Matheus falou aqui pra gente, de profissionalizar, eu não acho que em 1 ano vai se conseguir tudo, Não. sabe? Eu acho que nesse 1 ano você precisa. Redução de danos, Fred. Sabe Redução de aqueles danos. desenhos animados que tem você tá dentro de um barco e o barco fura, É. e o personagem bota a mão no furo, depois Isso. tem outra, bota a perna, bota o rabo, bota o nariz, bota o olho, né? E pra tentar conter. Eu acho que vai ter um pouco disso. E até na hora dessa dificuldade, é ser mais transparente. Exatamente. No caso, né, Matheus, sendo transparente em relação ao que é a reta final de Yuri. Porque com essa transparência, Fred, vai ser mais fácil, inclusive, obter a compreensão da dificuldade. Isso. Porque, veja o exemplo, o Sport era o time austero, era o time equilibrado financeiramente. Como é que o time equilibrado financeiramente vende operação de um ano de jogo? Implode em semanas. Assim, em uma semana, né, recusa 3 milhões por Mateuzinho, porque não precisa, não sei o quê, vai perder o cara daqui a 6 meses e tal, que é emprestado. Né? Na Aí outra depois- tem conversas para ver. Aí na outra vende o jogo. Então, assim, não há de transparência dessa, e não é pra vender operação, até porque na segunda divisão não tem nem como, assim, imagino que alguém vai como. Mas assim, mas se fosse uma situação como essa, você tivesse no mínimo a transparência, ó, meu amigo, a maré virou, e agora, espero que o torcedor entenda, a gente tá... Mas aquilo quando aconteceu,
é quando quebrou o elo do equilíbrio financeiro. Então, Fred, até desculpa, mas só devolvendo assim, a transparência em relação ao quadro que vai encontrar, talvez seja a melhor coisa que ele pode fazer. Porque se ele disser, não, sabe aquele tem dirigente que é assim também, o resolvedor, resolve tudo porque o cara não era tão o quadro não era tão feio não sei o quê. Aí daqui a pouco, para mostrar que já resolveu rápido, que consegue otimizar as situações, e daqui a pouco a água vai enchendo, a maré vai voltando de novo. Aí você começa a sinalizar, não, tá dificuldade. Se você jogar limpo desde o primeiro momento, eu imagino que o torcedor abrace uma causa de dificuldade desde o primeiro momento também. E aí, a gente não sabe, Fred, só pra tu já seguir aí, a gente não sabe, por exemplo, pra mim é um exemplo emblemático. Quanto o João Silva custou o esporte? Quanto quem? O João Silva custou o esporte. Não sabe, não sabe, nem só sabe direitos econômicos, do de nada. contrato dele, porque é obrigado a botar na CBF. Então, até nisso, se Matheus até puder esclarecer, ó, o esporte, pelo que eu vi ali, custou X, pagou X, não pagou X, a gente não sabe. Deixa eu então concluir, tá? Porque eu vou fazer a transição, inclusive, tá? Do meu ponto positivo, eu vou já para os meus pontos negativos, eu vou citar 2, e aí eu passo para os pontos negativos. Na verdade, não são pontos negativos, são assim, os pontos que para vocês, assim, porra, Matheus ganhou. Eu falei, Matheus ganhou, o esporte vai positivo, a gente tá tratando sobre eles. Matheus ganhou. Eu tenho medo que, ou eu tenho dúvidas quanto, né? É isso que eu quero trazer. Mas eu ainda vou na transição aqui do positivo, que é o que vocês complementaram. Então, essa capilaridade que Matheus tem, ela pode gerar frutos, porque eu acho que vai ser um esporte mais aberto, mais transparente, e aí tem um ponto fundamental. Tem um vídeo circulando de Matheus emocionado, abraçando várias pessoas, ele abraça o filho dele, bem emocionado, esporte e tal. Você não via essa cena com o Yuri. A sensação de voltar a ter um presidente torcedor, você voltar a ter um presidente, que eu tenho certeza que Matheus, quando encostar a cabeça no travesseiro hoje para dormir, ele vai dizer, meu irmão, eu sou presidente do esporte, pô. Veja. Olha o que eu fui inventar. Primeiro, é a realização de um sonho de qualquer criança. Isso. Se ele vai depois cair em si, é outra coisa. O de Yuri parecia ser um estágio para uma outra coisa. Exatamente, é isso. É exato, perfeito, Cássio. Perfeito. Quando Yuri venceu a presença do esporte, ele deve ter dito, opa, acendi aqui mais um... Né? Minha estratégia está andando. Como são outros detalhes. Alguns presidentes funcionam assim, tá? Eu acho que em Pernambuco a gente teve casos de presidentes que foram assim. E tem caso hoje de presidente que foi assim. E que é bem visto. Não só o esporte. Não só no esporte. Tendo hoje em Pernambuco. Tem casos de presidente que são assim e são bem vistos. Tá? Não são grandes apaixonados, viveram o clube por dentro, mas nas suas curvas de trajetórias. Por isso que fazia sentido o Yuri ser presidente em alguns momentos e foi eleito e reeleito. Fred, e até dentro de uma racionalidade mesmo. Não uma SAF é o quê? É isso. Uma SAF é o quê? Exatamente, é isso. Mas o esporte precisava do oposto. Sim. O esporte porque precisava olhar o torcedor. O esporte precisava de um presidente que abraça o filho chorando e o filho está chorando. Exato. Porque o filho já é torcedor, não é uma criança. Já sabe. Então, assim, esse cara vai dormir pensando nisso e amanhã, quando acordar, ele vai tentar. Ele vai ter preocupação em trazer o gestor de futebol e o treinador de futebol para ganhar o jogo. Sim. Quer ganhar o jogo. Quer trazer um jogador que resolva. Não vai ficar. Não vai trazer jogador como o Yuri fala com o Carlos Alberto, que é grande negociação. O cara vai trazer o jogador para tentar ganhar o jogo. Vai procurar mais amarras concretas. É como se o esporte saísse um pouquinho, sabe, da fantasia de clube frio, de uma SAF sem ser SAF. Que Yuri às vezes queria dar essa conotação de um clube frio. Né? É como se o esporte voltasse a ser um pouco mais time de futebol, né? Como os torcedores veem o esporte. Então, aí eu volto para o ponto que Cássio trouxe. No final das contas, é a conexão que eu estou falando aqui. Agora eu vou para os pontos que me preocupam. Tá? E são 2 pontos que me preocupam. 2 pontos. O primeiro é essa amplitude dele, ao mesmo tempo que ela é um grande trunfo para que ele faça conexões importantes com outras chapas, com outros elementos políticos. Por exemplo, Gustavo Dubé ligou para ele durante a campanha mais de uma vez. Ou seja, amanhã ele tem que ligar para Gustavo Dubé. Gustavo, eu quero saber se eu posso contar com você, até que ponto eu posso contar com você. Tá? Como também se o próprio Gustavo fizer esse gesto. Eu acho que vai fazer. Mas, por exemplo, Gustavo, vamos cobrir a sede?
De que forma você pode me ajudar a cobrir logo essa série? É uma coisa que está ferindo aqui a alma do torcedor, mas não é uma prioridade para um clube que vai Isso. jogar. Precisa Mas se a rever gente todo o conseguir em futebol. paralelo andar Mas, com pô, isso, a Moura do B, pô, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode colocar uma permuta, a gente É. pode. Eu posso ou, contar com ou você. alguém que você enxergue que possa ajudar Exatamente, dentro da você que área. conhece na área, me indique alguém que ajude o esporte. Então, do mesmo jeito que isso é extremamente importante e positivo, ele foi eleito também com muita gente puxando, né? Teve uma amplitude de campanha que ele vai precisar conter, tá? Ele abriu muito o leque de apoio. A torcida jovem, por exemplo, é um problema. A gente não vai aqui mudar o nosso discurso histórico Não, em relação jamais. ao grupo organizado intitulado Torcida Jovem, que tem um histórico prejudicial ao clube. Muito prejudicial. A gente já falou N vezes aqui do quantas vezes o esporte foi diretamente prejudicado, esportivo e financeiramente. Veja só. E de imagem. Quantos tá? anos assim, na verdade? muitos anos. Pelo amor de Deus. Há pouco tempo teve um atentado a um clube de futebol que sujou a imagem do esporte para o país inteiro. Como poucas vezes a gente viu. Teve uma agressão no jogo dos juniores contra familiares de torcedores do Corinthians. Sub-17. Sub-17. Então, assim, a gente não pode fingir. Primeiro jogo em arena da Copa do Mundo, 2013. Tipo, tô inaugurando o primeiro estádio da Copa do Mundo. A primeira cadeira quebrada. assim, mesmo assim, os Então, caras... assim, a gente não pode, sabe, fingir agora, porque foi um movimento popular. Nós já dissemos isso aqui. Matheus foi eleito por um movimento popular. Sensacional, ótimo. Mas a gente não pode fingir. Tem que ter o pulso para dominar seu movimento. Perfeito. A gente não pode permitir, como se permitiu, que a torcida jovem invada o CT e bote a mão em pescoço do jogador, porque se permitiu. É. Se não quisesse, não tinha Exatamente. permitido. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem portas abertas para construir, ele tem que ter firmeza para barrar. Ô, jovem, obrigado. Agora é o seguinte: jovem é jovem, a gestão não tem que atender interesse. A gestão não tem que entender interesse nenhum da jovem, tá? A live teve uma rápida queda, a gente estava tratando essa questão aqui da jovem. Então, nesse ponto, vai precisar travar aqui, tá? Juntou um punhado de influencers, tá? Cuidado com esse tipo de relacionamento também, tá? Não caia na tentação de construir uma comunicação direcionada para o clube. Uma comunicação paralela. Não tente E que vire uma milícia digital, né? Exatamente. Não deixe armar uma milícia digital, porque se tem algo que incomoda o Leões pela Mudança, é a comparação com o MTA e o ProSanta. E foi a primeira pergunta que eu fiz para o Matheus, ou segunda pergunta na entrevista aqui. Essa associação, ela incomoda, é óbvio que incomoda. Os movimentos populares que surgem, os dois que surgiram em Pernambuco deram completamente errado. O MTA e o ProSanta. E muito pelo nós contra eles. E o que a gente mais falava de Yuri? Nós contra eles. Exatamente. Não pode ser nós contra eles. Então, cuidado com a narrativa que vai se narrativa criar. E para não se criar, Contenha. não caia na tentação, tá? Não caia na tentação de dizer assim: peraí, pô, a gente ganhou com esses caras estão com a gente. Então eu posso errar que a galera vai me proteger. Não caia. A comunicação oficial do clube tem que ser profissional e a comunicação oficial do clube. Deixe que os influencers, a partir de agora, eles elegeram, ajudaram a eleger Matheus. Por quê? Porque acreditavam em Matheus. É isso, não tem troca de nada, tá? Acreditavam em Matheus, ajudaram a eleger Matheus. Agora cada um faça seu trabalho. Cada um faça seu videozinho, dançando, entrevistando, fazendo debate, pulando, brincando, fazendo o que quiser. Cada um no seu segmento, cada um ramifique para o que quiser. Mas não fatie espaço, nem indireta, nem diretamente, dentro do clube. Isso é fundamental, tá? Porque momentos de dificuldade, Fred, dificilmente vão acontecer. Primeiro já está chegando um momento de muita dificuldade para o próprio clube. E um presidente de futebol, pô, um clube de futebol, é muito vidraça. É vidraça o dia todo. Porque quando você contrata, por exemplo, um jogador de futebol, o cara às vezes tem o melhor currículo do mundo e chega no clube e não faz nada. Então, acontece de você ser guiado pelos fatos, pelos episódios. Agora, você tem que entender como reagir. Entender que o nós
o eu contra todo mundo não é a melhor solução. E é muito melhor ser honesto e transparente, como o Cássio falou, e ganhar todo mundo do que colocar arquibancada contra você. E você ser apenas uma vítima de algo que não existe. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, tá? Teve uma oscilação na live, algumas pessoas estão dizendo que tá sem áudio. Se você ainda tiver sem áudio, atualiza que já está com áudio normal. Agora, se você tiver sem áudio, você não me ouviu falando isso. Então eu vou pedir para que João coloque no texto. Teve uma vez que eu escrevi um texto no jornalismo, foi o seguinte, era um texto sobre mergulho. Eu fui fazer uma matéria sobre mergulho. E o texto começava assim, fecha os olhos. Aí eu continuava descrevendo. Aí meu editor falou, Mas, pô, como é que eu vou ler? e a primeira orientação do texto é fecha os olhos, como é que o texto vem depois, né? Eu nunca esqueci isso, os grandes erros o cara não esquece, né? Eu nunca esqueci isso. Fecha os olhos. Eu fui bonito ali, fecha os olhos. Quer meter uma poema aí. Imagine, porra. A poesia, meu amigo, a poesia morreu no primeiro. Fecha os olhos e acabou a matéria. Aí numa dessa o editor foi bem. Se o editor simplesmente podia olhar aqui e falar, Vai lá. só ver pontuação, ver se cortar a palavra para encaixar. Fecha os olhos. Acabou a matéria, né? E o outro ponto que me preocupa de Tá com Matheus- áudio, só para dizer a galera. só teve uma oscilação e algumas pessoas ficaram sem o áudio, tá? João, se puder escrever no chat, tá? Já escreveu, né? Valeu. Então, o cara chegando com comida aqui uma hora dessa, mas eu tô protegido, eu tô no trólogo do São Meu Paulo. irmão, é por isso, agora que eu me liguei, quando eu falei que até mais tarde, é porque eu me... Eu tô no trólogo do São Paulo. eu não tô, não. Eu tô envenenado. Eu tô aqui desde meio-dia, meu irmão. O outro ponto que eu tenho uma preocupação com o Matheus, esse é muito urgente, é que eu tenho medo do lastro para as urgências absolutas financeiras. O que é que eu estou falando de urgência absoluta financeira? RJ, Folha de Janeiro. Veja só, ninguém vai ser demagogo. Se Branquinho vence, por exemplo, você tem o Gustavo do B que assumia, que pedia... Então o Matheus ele tem que trazer rapidamente. Capital de giro, vamos dizer. Ele tem que trazer. Mas isso se consegue. Isso se consegue. Ele falou aqui, eu perguntei isso a ele aqui. Então, assim, ele tem que rapidamente entender no mercado onde é que vai buscar esse dinheiro. Porque o esporte não vai ter esse dinheiro. É isso que eu quero dizer para quem está assistindo. Entenda a coisa. Ah, mas ele vai fazer um discurso profissional de criar receita. Pode fazer, mas não vai ser em janeiro, meu amigo. Então, assim. O dinheiro não chega amanhã. O esporte vai precisar pagar recuperação judicial e uma folha de alguns milhões de reais. 8 milhões da última vez. Mas que diminua um pouquinho, vamos lá, 7 Não, milhões. não. 7 vai ter que diminuir muito, É. assim. Mas 8 era 6,5 futebol, mais 1,5 administrativo. Então, o esporte terminou o ano com isso. Assim. Isso, então assim, ele tem uma folhazinha ali, mesmo que saia ele sai mais um ali e tal, tem 6,5 milhões para resolver. E não deve ter nenhum milhão no cofre do clube. Que ele seria até bom que ele dissesse essa semana ainda o Isso. quanto tem no cofre do clube. Tá? Então, assim, ele vai precisar descobrir onde ele pega 10 milhões aí. E Yuri sabia. Só que Yuri fez o que fez, né? Até porque o esporte hoje precisa retomar o que o Yuri implodiu, a credibilidade do mercado. O último ato de Yuri, rompendo com a Imply e assinando com a Ticket chega a ser foi justamente para chega a ser- levantar 20 milhões. Chega a ser irritante, assim, porque assim, parece desenho. Em alguns momentos estava parecendo desenho animado, meu irmão. Assim. Essa última essa quebra de contrato da Imply, da forma como foi noticiado, da forma como saiu, assim, aos olhos de todo mundo, é muito esculacho, meu irmão. É achar que o combustível acaba nunca, né? Se eu vou. Passou um posto, eu vou. Detalhe, já tinha feito isso uma vez. Não vai implodir, não. Já tinha feito isso uma vez no contrato do Master. E isso, Fred, é importante demais, porque nesse momento de contratações, o empresário não bota em quem deve, não, viu? Exatamente. Sem contar que a lei tá mais severa para esse tipo de coisa. Seja no Exatamente. transfer ban aqui, seja no fair play implantado ali, Exatamente. assim, não dá para. E por mais que tenha a história, mas a nova gestão, a partir de janeiro, quem chegar a partir recebe. Mas qual é a garantia que o cara tem de que vai receber sabendo que vai ter uma folha paralela? Sabendo que o clube está em dificuldade. Então, isso não afugenta jogadores, afugenta reforços, afugenta um treinador. Uma coisa é você chegar para Condé, porque Condé vai perguntar. Lógico. E aí?
as notícias eu vi e tal, É. em 2 Vai ter meses, dinheiro como é pra que pagar. vai ter dinheiro para O pagar? trabalho vai ter fôlego. Porque uma coisa é eu ir com fazer um time baixo orçamento, mas começando do zero em dia, todo mundo ali, todo mundo na vontade. Outra é começar o ano devendo folha. Às vezes é melhor você fazer um time pé no chão do que prometer todos os fundos do mundo para um novo elenco e para quem estava aí e chega no primeiro mês, no segundo mês, cadê? Não consegui. Perfeito. Vocês querem trazer se tem outras preocupações, outros pontos, que eu vou chamar de pontos negativos, pontos de maior A gente preocupação? elencou quais aqui, só Eu citei podar algumas forças que o ajudaram na campanha, como exemplo, Sim, torcida jovem, milícia digital, tá? E afim, e outros perfis ali Sim. específicos, uma ou outra pessoa que ajudou, tal. E o segundo ponto, a falta de um lastro. eu ia né? nesse segundo ponto, ou em parte dele, porque eu imagino que o Leões pela Mudança não são 5 pessoas, é um grupo considerável. Que a nova gestão do esporte deve ter um desejo de fazer funcionar com o que eles têm. Assim, esse lastro é importante, mas ó, a gente deve ter aquela sensação, a gente consegue fazer isso aqui funcionar. Mas na hora que as dificuldades aparecerem, seja por falta de lastro, seja por falta de experiência em determinada área, porque a parte teórica é uma coisa, é a mesma coisa que a gente Exatamente. fala pra caramba. Pô, esses caras Vai sabem. lá treinar? Não é isso não. Pô, Cássio, Fred, Caio, só falando de gestão, É. 3 anos, vai lá, comanda a porra do esporte então, meu irmão. E de repente seria uma catástrofe, porque uma coisa é a análise da notícia, a análise da situação, outra coisa... Meu ponto, era esse. Outra coisa é É a teoria. apertar o botão. Aperta o botão, Então- toma a decisão, aperta o botão. Pode funcionar, mas na hora que a dificuldade, caso a dificuldade seja maior do que a teoria mostrava, existem pessoas, o esporte tem muitas pessoas. Detalhe, essa foi uma das falhas de. Por algum motivo eu ia falar Eurico Romão, que loucura. Veio na cabeça aqui. Yuri Romão, uma das falhas de Yuri Romão. Que essa gestão tenha, primeiro, com a quantidade de gestões que o esporte teve nos últimos anos, seja de renúncia, seja de eleições suplementares, seja tentar filtrar a quantidade de erros. Ó, dá para não repetir isso aqui. Então, se faltar essa experiência, existem pessoas com experiência, mesmo que seja, entre aspas, um Dino. Sim. Pelo menos sondar na hora que for para o mercado. Na hora que se contratar um executivo, o esporte vai contratar e tiver toda a experiência, não dá a chave do clube, não, pô. Assim, num primeiro momento, não. Com todo respeito, não chegar na primeira semana de janeiro um Kevson, o primo de Kevson, sei lá. Assim, as pessoas que estão fazendo esporte, depois desses anos com o Yuri Romão, e Matheus é da área de tecnologia, mas é um cara que acompanha o esporte, e eu tenho convicção que acompanha mais do que o ex-presidente do esporte. Assim, porque não, então... E detalhe, ele sentado aqui, eu abordei esse tema durante a entrevista, que era a preocupação de um entendimento maior de futebol. Nesse momento, o esporte tem 1 ano, essa gestão tem 1 ano. Vai cobrir a sede, vai pagar a recuperação judicial. Primeiro, porque tem que cobrir a sede, não pode passar 1 ano aquele negócio descoberto. E porque a recuperação judicial, que era é algo que o esporte atravessou, que era importante, mas que era importante, mas na hora que começar a pagar não vai poder atrasar. Isso tudo vai ter que acontecer, mas de forma primordial. Não vai ser CT de 22 milhões. O terreno tá lá. Pode ser ano que vem, daqui a 2 anos, aliás. Mas não é a prioridade. O retrofit da ilha não vai ser agora. Pode até apresentar um projeto, todo mundo apresenta o projeto, e de repente pode fazer, não gostei daquele não, então mostrar isso aqui novo e tal. Mas o ano de Matheus é um ano de futebol. É de pagar as continhas que tem que pagar, assim, senão não seria eu falando aqui também, né? Tem que pagar sobreviver. É redução de danos, sobreviver. Mas é sobreviver e 10 centavos de futebol. Porque depois de uma gestão que pouco entendia e que não fazia detalhe, a gente vai demorar para ver alguém falando que não entende futebol e se vangloriar disso. Vai demorar. O presidente do esporte agora precisa entender, inclusive, para delegar de forma melhor e com esses resultados, tendo consciência que é 1 ano. Eu estou falando coisas assim que é minha interpretação, mas eu não consigo imaginar de que Matheus não saiba disso. Eu acho que depois de tudo que o clube passou nesses últimos tempos, eu acho que
ele que vai entrar, ele, Cadico, Ricardo Saleta, todo mundo que vai entrar no esporte agora, acho que são pessoas que vivem o esporte há muito tempo e que tem um pouco mais de, talvez tenham um pouco mais de consciência do tamanho do buraco que tá. Sim. Primeiro, porque senão, repito, se começar a se chegar achando que o boneco não é tão feio, meu irmão, meu irmão, o buraco é grande que a turma tá. Mas só não pode, tá? Só não pode achar que o boneco é feio e congelar diante do boneco Não, feio. Não, mas aí é o ponto que eu tô. Aí nisso vai pra questão do lastro, vai tudo. Exatamente, é. Mas assim, não achar que é tudo contornável. Isso. Tem assim, não é tudo contornável. Não, isso é aceitar as dificuldades, mostrar pro torcedor o tamanho dessas dificuldades. Primeiro foi, até porque Matheus, Branquinho e Paulo, os três falaram em transparência para mostrar a real situação do clube. Sim. É algo que a torcida vai cobrar, essa torcida que Ponto crucial. que o transparência, elegeu né? É. com 47% dos votos, esse público vai cobrar. Só que agora a cobrança é diferente, meu irmão. 795 pessoas saíram de casa para votar nele. Para cobrar é 2 milhões, meu irmão. Assim, essa é a diferença. A eleição aqui, 2 ou mais. Essa eleição aqui, quando acontece, é um dia ótimo, é uma festa da democracia. A partir de amanhã, meu irmão, o nível de cobrança é muito diferente, porque o cara que não votou, o cara que era branquinho, o cara que era, meu irmão, o cara que não é sócio, o cara que é misto, o cara gosta do esporte, mas gosta. Meu irmão, a cobrança agora vem de todos os lugares agora. Então, assim, é saber dosar isso, porque não tem como atravessar. Não tem como atravessar um ano de gestão fingindo que não vai ter essa cobrança, ela vai existir, e obviamente um bom desempenho poderá facilitar bastante, porque aquele princípio de mudança acontece muito, né? Assim, o apoio vai existir. Cabe a você regar o apoio para ele crescer Isso. ou jogar um veneninho ali, meu irmão, e acabar rapidamente. Cauê, algum ponto negativo específico? Foi Cássio falando e eu entrei ali falar que é a história do apertar o botão. Sim. A responsabilidade de apertar o botão. Porque por mais que você seja extremamente competente na sua área, extremamente bem sucedido em seus negócios, quais que seja o cara que é um gestor público, o cara que tem uma empresa, o próprio Matheus na sua área de TI. Mas quando você vai para uma coisa nova, vai para uma área que você não tem experiência ali, você pode sentir dificuldades. Sobretudo com tudo de coisas que a gente já falou, que o esporte é um barril de desafios. Então, provavelmente, ele vai precisar ter que pensar muito antes de apertar esse botão. E de ter pessoas que façam com que essas decisões não sejam tomadas dentro de um Celtinha. Que as decisões sejam tomadas de uma Mas maneira... nem Celtinha, nem ônibus. Nem também ônibus. agora, tá? não, exato. Um VLTzinho. Não é orçamento participativo. Exatamente, pronto. Não é orçamento participativo. Não, vamos sair de um Celtinha para virar orçamento participativo. Porque tem um ponto, Cauê. Não sei se vocês lembram, eu sinto muito, porque não é que eu sinto muito, eu cito muito um comercial da Skol que tinha antigamente, que era o tatuador da Skol. O cara começava fazendo tatuagem, tá? Tava um menino deitado, era um cara deitado, o cara tava fazendo tatuagem, era um sol, e passava alguém aqui. Rapaz, pô, Aí o faz cara- uma águia aí, pô. é. O cara, uma águia e passava outra pessoa. Meu irmão, vai ficar bonito se botar um golfinho aqui. Pô, cara, meu irmão, bota um leão, Perde pô, saindo de identidade. trás. Meu irmão, as costas do cara foi virando assim um caos, cada um que desse uma ideia, Isso. tá? Então, meu medo é esse que o Cauê falou. A insegurança de eu apertar o botão, aí ouve esse aqui, não, ouve esse aqui, ouve... então são alguns pontos assim, por exemplo, teve um detalhezinho na campanha de Paulo Bivar. Paulo Bivar estava na primeira entrevista que ele deu, a nossa foi a segunda, Sim. tá? Eu não lembro qual foi a primeira que ele deu, não sei se foi no Cast FC, ele estava dando a entrevista e alguém mandou um superchat com uma pergunta dizendo assim, ele estava com a roupa normal, Paulo. Então, assim, seu pai sempre ia em todos os lugares, ele não era dirigente que ia com a camisa, sempre estava com a Sim. camisa do esporte. Desde o dia seguinte, Paulo Bivar sempre estava com a camisa do esporte. E não era necessário, por exemplo. Tá ligado? Não Cada era um tem seu necessário. perfil. Não era necessário. Eu não perguntei aquilo porque é uma coisa relacionada ao Sim. pai, mas me incomodou aquilo. Eu disse, ouviu naquele dia e tal. Que ele até falou, não pode ter certeza que daqui pra frente eu vou usar. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Paulo Bivar, o grande atrativo dele era outro. Era ser
o profissional bem-sucedido de uma área que Gest- pode ajudar muito. Que detalhe, É, eu não sei como é que vai ter essas articulações, mas era um cara que ainda que encaixa nisso aqui mesmo. Demais. Exatamente. Até porque houve conversas de encaixes, né? Na parte, Exatamente. na parte do lastro, tá muito claro, meu irmão, que se você quiser você quiser um caminho com outras lideranças, liga pra Branquinho, pô. Tem É. contato com absolutamente todos os cardeais do clube. Exato. Vai Então, ter, Fred, vai ter que saber dosar esse tipo. acho meu, Vai meu, ter que saber transitar nesse tipo de situação. meu ponto de temor é nisso, é da própria experiência que uma pessoa, quando chega de fora para sentar num cargo de prefeito, sem nunca ter sido algo parecido, de ser governador, sempre ter sido, vamos dizer, na palavra da política, um offside na história, isso. de você administrar uma questão que vai muito além do que você conhece. Como o Celso falou na live anterior, é uma prefeitura também, É, isso. onde tem vários escapes e vários escapes de muitas coisas. Inclusive tem dinheiro saindo por cantos que você nem imagina que você precisa conter. E de faturamentos que você precisa entender que, por mais que seja pequeno, você tem que trazer. E de suturas que vão precisar ser feitas, de problemas que foram deixados em demasia em vários lugares. Cauê, quem trabalha com governos, sabe de uma coisa, que é um exemplo que eu vou dar aqui. Minha mãe, que é socióloga, já trabalhou em algumas plataformas de candidatos a presidente e do país, no caso, né? Em projetos de governo, estruturação de áreas, né? Tanto para governo quanto para candidato a presidente de alguns partidos. Ela uma vez me falou algo, tá um pouquinho defasado, tá? Isso é de uma realidade de 10, 12 anos atrás, mas defasados os atores principais, não a essência. Que ela falou assim: o Brasil hoje é de um jeito que, se não for o PT ou o PSDB que ganha a presidência, quem ganhar no outro dia não tem como ocupar Exato. todos os. Porque não tem profissional Não tem suficiente. profissional da suficiente sua para base. preencher. Da Exatamente. sua base. Quer um exemplo que eu vou dar? Bolsonaro, quando ganhou, assumiu. Você lembra que no começo do governo Bolsonaro era assim: porra, tal cara que é secretário não sei de onde, ele é PT. Né? Lembra que surgia isso? Esse cara que ficou comigo. Porque você não deleta todo mundo de Você uma hora não para outra. consegue, não, pô. Você não consegue. Minha mãe explicava isso. O PSDB tem quadros dentro de universidade, de especialistas. Aconteceu aqui em Pernambuco. Que aconteceu em Pernambuco. De profissionais. Recentemente, na gestão atual. Exatamente. O PSDB tem profissionais e pessoas teóricas na universidade, professores, no Brasil inteiro, que preenche da usina nuclear à pesca. Sabe? O PT tem gente no Brasil inteiro que preenche da usina nuclear à pesca. Quando o Bolsonaro ganhou, não tinha. Por exemplo, eu estou dando exemplo da pesca. O cara da pesca que descobriram depois, o cara era PT. O cara ficou no governo Bolsonaro porque, pô, alguém tem que ficar. Vai acabar no país, não vai ter mais. Porque às vezes você tira, que foi o que aconteceu recentemente. Aconteceu alguns anos no estado quando você tira porque a turma vai na pressão e diz, buzina, tá fulaninho, os craninhos, todo mundo lá. Aí, DOzinho lá, todo mundo fora. E no outro dia, não tinha quem colocar. Quem aperta o botão? Exatamente. Exatamente. Pô. Esse é um problema. Aconteceu no início da gestão de Raquel aqui. Então você precisa tomar conta, voltando ao futebol, ter ciência de todos. Lógico, tem pessoas dentro do grupo de Matheus que estiveram dentro como ele esteve dentro. Mas você vai precisar ter a noção do todo, não dos específicos. E da cadeira de presidente. Perfeito, tá? Eu acho que a base desse pós-vitória de Matheus, eu acho que a gente já trouxe aqui, né? Concordam que a gente já pode avançar para um tema muito necessário, que é o futebol. Tá? A gente ainda não vai para a lista, não. Para chegar na lista hoje, a gente vai ter um trabalhinho, viu, Cauê? Mas a gente vai avançar aqui no nosso programa, já chegando, né? Para a gente poder... Vamos dizer, a transição. Pronto, a transição para a gente poder chegar, tá, na lista, porque é o futebol com Matheus Souto Maior como presidente. Tá? Então, a primeira tela que eu trago são das duas escolhas que Matheus, já depois de vencer a eleição, nas primeiras entrevistas, disse que tem acertos encaminhados com o ex-gestor de futebol do Juventude, tá? Júlio Rondinelli, conhecido como Julinho Rondinelli, né? E o treinador Léo Condé, tá? Recém-rebaixado com o Ceará, numa campanha
de 23 minutos na zona de rebaixamento. A gente até parou na última rodada, mas era até esse ponto, no fim das contas. É 29 minutos, foram 23. 29 minutos de zona de rebaixamento. Isso é loucura, pô. 29 minutos. Cauê, não sei se você tem alguma informação prévia sobre Júlio Rondinelli, tá? Mas como é que você enxerga esse pacote? De toda forma, é um perfil interessante, vindo do Juventude, rebaixado, mas que fez um Juventude competitivo, de alguma maneira. E barato. Exatamente. Não fez um Juventude. E aí o importante é isso. É qual é o perfil. Porque não adianta trazer. Vamos lá. Traz o cara que é. Bom, toda bala na agulha aqui. Rodrigo Caetano, traz Rodrigo Caetano aí. Exatamente. Tudo bem que nomes assim também tem abertura no mercado para trazer jogadores da faixa salarial que o Sport possa utilizar. Mas é bom, às vezes, o cara andar na realidade do que o Sport vai orbitar. Porque não adianta você fugir muito. E aí, Cauê, até pesquisei aqui, tá? Importante essa minha pesquisa, inclusive. Júlio Rondinelli chegou à Juventude em 2023. Tá? Em abril de 2023. Ou seja, com o Júlio, o Juventude sobe e permanece um ano. Isso. Tá? Caiu esse ano. Dentro do campeonato do Juventude, essa é a vida. E caiu com dignidade. Isso. Não caiu como o Sport caiu, né? Então, é um nome que a gente não conhece, mas o perfil, eu acho que é muito próximo do ideal, né? Eu gostava do nome de Ítalo Rodrigues, que estava sendo costurado na chapa de branquinho. Também era um pouco desse perfil. Que trabalhou. Por que eu gostava de Ítalo? Porque os 2 últimos anos dele foram muito bons. Com Léo Condé no Vitória e levando Eduardo Batista, construindo toda a recuperação do Criciúma, que acabou não resultando em acesso. Então, eu estou vendo aqui a notícia. Ó. A notícia de quando o Juventude traz Júlio Rondinelli para ser executivo de futebol. Diz de onde ele estava antes? Ou não? Água Santa, aquela campanha da Água Santa, tá? Por isso que Carpini bate lá. Isso. Nada por acaso. Inclusive, Fred, quando falou de Júlio, a primeira coisa que eu fui puxar, os treinadores do Juventude. E aí você vê os perfis, né? Porque passa também muito pela figura de quem comanda o futebol do terceirizado, vamos dizer assim, do profissional do futebol. E aí você vê Carpini, cujo nome que foi do Criciúma, mas sempre Tencati, nomes que você... Não é aquela coisa esdrúxula, vamos dizer assim. Que foge muito do Roger Machado, que fez um bom trabalho lá. Resgatou o Roger Machado, né? Roger Machado. Então você não vê coisas assim esdrúxulas que você, pelo amor de Deus, chora atrás de fulaninho de tal. Você não vê absurdos no elenco. E um outro ponto que bate muito no que... Na minha filosofia, e que por isso que eu falei dos pontos positivos, eu falei da turma da base. O Juventude é um clube que olha muito a base. Que tenta puxar, mesmo dentro das suas dificuldades. Certo. Então eu imagino que Júlio também tem esse olhar para puxar o último, e focar nisso. E o último ano da base do Sport não foi muito promissor, não, velho. Exatamente, essa dificuldade. Isso. Mas pelo menos ele olhar e ajudar. Eu digo assim, como time. A redirecionar. Até porque teve Zé Lucas, assim, velho. Falando como time. Deixa eu trazer um pouco do currículo dele, tá? Tô lendo a matéria justamente de quando ele foi contratado para o Juventude. Porque do Juventude para cá, a gente acompanhou, né? Em 2020, Rondinelli foi contratado pelo Água Santa, tá? E fez parte de um importante processo de estruturação do clube. Sim. Aqui eu vou trazer um ponto. De 2020 a 23 no Água Santa, de 23 até o final de 25 no Juventude. Seus 2 únicos trabalhos. Que interessante é esse tempo. Ou seja, foi aprovado nos 2 lugares. E olha, Água Santa foi um clube que chamou atenção. Valoriza o trabalho dele e valoriza no mercado. E demorou a sair. Isso faz com que provavelmente teve propostas e preferiu um projeto. E isso é importante você pensar no projeto a longo prazo. Porque não vai ser em um ano, como a gente está falando aqui, que as coisas vão se resolver no esporte. E foi o Água Santa de Júlio Rondinelli que foi vice-campeão paulista. Sim, lá com Carpini. Em 2023, eliminando São Paulo e Red Bull Bragantino, tá? E perdendo a final para o Palmeiras. Então, ele vem com aquele Água Santa, tá? E assume o Juventude, leva Carpini para o Juventude em 2023, vai a dupla Júlio Rondinelli e Carpini e sobe o Juventude. Isso.
Tá? Resgata o Juventude naquela Série B e sobe o Juventude passando por cima do Sport, inclusive. Tá? O clássico pênalti, Cássio, que Wagner Love perde lá em Caxias, tá? E Pior, teve, só o de Gabigol mesmo. e teve um golzinho anulado no final, né? Lembra que teve um gol lá do Sport meio polêmico no final. Então, ele é daquele Juventude que subiu e permaneceu. Tá? Importante. Subiu e permaneceu. A outra opção, aliás, ir para treinador, a opção é Léo Condé. Tá? Que nesse momento, Cauê, a gente vem fazendo programa, né, Cássio? Todo dia a gente atualiza o mercado dos treinadores, a dança dos técnicos. E a gente vem fazendo, quem não está acostumado a ver, vai no arquivo de vídeos e nossos vídeos estão lá, que é o seguinte: a gente vai. Fechou aqui. É cada quadradinho no seu quadrado, As bola na portas bola. vão Foi ficando didático. assim. Foi didático. Foi didático. Fez assim, no final das contas, hoje, no patamar de Léo Condé, só existe um clube no Brasil disponível: o Sport. Aliás, existe o Remo. Eu acho que Léo Condé tem uma chance ainda de bater no Remo. Tá? Não sei se durante essa noite o Remo anunciou alguém, mas todos os dias o Remo muda de alvo. Inclusive a notícia Até pela briga interna. a notícia entre domingo e segunda foi que o nome era Eduardo Batista. E quando a apuração do Sport indicava que Branquinho seria o presidente, repórteres de Criciúma vieram a público dizer que a multa era de R$500 mil, que o Criciúma já estava naquela fase, Cauê, do Criciúma exigir o pagamento à vista da multa. Ou seja, o Criciúma já É a forma estava. do pagamento, porque o Criciúma, resto já se vai. O Criciúma já sabia que Eduardo sairia. Tá? E foi dito pela imprensa de Belém que Eduardo disse não ao Remo porque estava acertado com o Sport. Tá? Seria a dupla Ítalo Rodrigues e Eduardo. Eu já falei aqui o quanto deve ter sido chato para Eduardo a manobra que o Criciúma fez de renovar com o Ítalo, renovou com o Eduardo e depois pagou a multa do próprio contrato. Dias depois, rompeu a multa que fez com o Ítalo. Tá? Então, assim, como o Remo não decide seu futuro, talvez seja essa demora que Matheus disse na entrevista. Porque eu e Cássio, a gente ficou muito preocupado com a entrevista que Matheus deu à tarde, não foi à noite. À noite ele já falou que estava mais encaminhado. Não sei se até alguém disse isso para ele, Cássio. Mas achei péssimo quando à tarde Matheus disse: daqui para sexta tem treinador. Sexta? A semana toda. Sexta? O Sport do treinador, eu falei, Cauê, meu prazo máximo é quarta de manhã. Exatamente. Que tem um dia para se fechar nessa terça, porque não tem outras Menos opções. mal que julho, imagino eu, esteja fechado. Se julho estiver fechado, menos mal. Menos mal. Tem que ter pelo menos julho fechado. Porque aí você pelo menos já tem uma cabeça pensando. Isso. Menos mal se julho estiver fechado. Perfeito, Cauê. Você traz julho, Isso, tá? exatamente. Estabiliza aqui, e aí você tem um impasse. Mas eu vou muito direto. Se não for Léo Condé, vai ser quem? Começa a dificultar. Porque, veja só, vamos lá. Léo Condé subiu. Eu vou trazer os últimos anos. Fez aquela campanha de 5º lugar com o Sampaio. Sim. Não, e de sexto, foram 2 anos Foi, seguidos. Subiu Vitória. Campeão com campeão. Vitória, que era um timezinho marromeno, um elenco fraco. Torcida de Vitória enlouqueceu com o Fred. Veja, eu tive que, por conta daquele recorte de vídeo, Sim. que a turma veio muita lapada ali na cabeça, eu disse, não quis nem responder muito, não. Mas um ou outro chegava lá no... Meu amigo, pegue o Vitória. Era bola parada demais. Era bola Era parada muito gol demais. Foi muito gol de falta, Sim. muito de escanteio e de pênalti. Fora que, lembro das 10 primeiras rodadas, 6 jogos o time adversário ficou com um a menos. No mínimo 1. Teve um jogo com a Ponte Preta, foi menos 2. E isso, lógico, não tira nenhum mérito do Vitória ter sido campeão, daquele jeito, não. Mas é só para mostrar que, como foi conduzido, você também tem que entender. Não foi um Vitória que voou, Não. que teve o futebol mais bonito do mundo. Ganhou aqueles 5 primeiros jogos, Cauê, e teve uma sobrevivência. E foi cuidando dos pontos. Ajudou a como se fosse assim, a consolidar o que Condé fez ali atrás. A mudança que Condé fez ali do elenco, tudo. E no Ceará, Saulo Mineiro, gigante e pulga, Eu né? tava conversando até com o Léo Fontinelli. Eu fiz um vídeo recente com o Léo. Muita gente esquece. Parece que Léo Condé chegou no Ceará e transformou o Ceará. Ele não transformou. Não é isso. Demorou muito a sair daquela 12ª décima. Foi na reta final, realmente,
Isso. Que encaixou, porque Quando ele não vencia fora. Quando a gente Aí ele entrar vence o nos Botafogo de São Paulo problemáticas, fora, aí eu vou de novo lembrar tudo aqui. Com o show de Saulo Mineiro. deixa Ele aqui. vence o Botafogo de São Paulo Ele é um fora. monstro. E a partir dali, Isso. destrava a campanha, tá? Eu não sou o maior entusiasta de Léo Condé, não. Também não. Dos nomes especulados, especulados não, que não chegaram a ser especulados. Dos Do que nomes tinha no mercado, naturais do aquela turma. mercado, que era Carpini foi pro Fortaleza, Mozart foi Era o meu pro terceiro. Ceará. Era o meu terceiro ali. Ele é o terceiro dos três que estavam Isso. livres, mas entre Eduardo e ele, eu prefiro Eduardo. Eu prefiro o Léo Condé. Tu prefere Léo Condé, né? Eu não tenho opinião formada. Eu Já, prefiro o Léo não, Condé. já até falei mais cedo, assim, veja. Os últimos anos de Léo Condé, ele, pro que o esporte precisa, são mais competitivos. São. Eduardo Batista, que tem esses 3 anos batendo na trave, mas a relação dele com o esporte pode ser diferente para essa Série B. Eu acho que isso, veja, teria esse ponto a Sim. favor. Mas eu não consigo ignorar o momento onde um vem tendo. Primeiro, depois de se aproximar com o Sampaio Corrêa, que é um feito, e depois conseguir 2 acessos, um de ponta a ponta e outro chegando no meio do caminho conseguir também, do que outro que, infelizmente, nos últimos 3 anos bateu na trave, mas na reta final. Assim, você está apostando. Veja, o Ceará, que tinha Léo Condé para esse acesso, foi um que subiu os últimos 2 anos. Sim. Já pensou o Ceará disse, pô, mas Eduardo Batista está bem, pô. Ele bateu terceiro lugar, quinto lugar. Ia ficar a sensação de, pô, o outro sobe, pô. O outro sobe e esse chega perto. Então, ainda que é uma realidade cruel nesse momento, cruel para 2026, mas o esporte não pode ser, ele não pode ignorar esse contexto, assim. E isso não significa que Eduardo não funcionaria. O meu ponto é que Léo Condé, ele tem uma carta de apresentação Hoje mais valorizado. Hoje mais valorizado. E assim, Fred, até para. Porque muitas vezes a gente, nessa dicotomia que a gente vive de bem e mal, ou o cara é bom ou o cara é ruim. E não é isso. Não é isso, exatamente. Não é isso. Inclusive, minhas críticas a Léo Condé não é para. No sentido de ele é ruim. Não. É que ele tem pontos que eu acho que ele precisa melhorar. E a mesma coisa quando você faz um contra o outro dele com o Eduardo. Eu acho que tem questões de Eduardo que Eduardo, ao meu ver, assimila melhor do que ele, do que Condé. Pronto, Eduardo trabalha melhor os jogadores da base. Condé não dá chance. O torcedor do Ceará sabe disso. O quanto ele fechou portas para vários jogadores. Esses jogadores tiveram que assim, Cauê, mas venderam o Jonathan lá para... Porque a turma se machucou. Ramon, para sair do time, foi uma dificuldade. Esse ano, isso é um absurdo até de lembrar. Que é outro ponto assim que Condé é agarrado aos seus cardeais dentro do elenco. Sim. Os cardeais, os jogadores de força Tu, dele, assim, tu chegou a ver o programa que eu fiz com o Léo, não, né? Na sexta. Não, Léo bate não. muito nisso. ele é amarrado aos cardeais dele. Então, assim, a zaga do... Sabe o que é que o Léo falou? Desculpa te interromper, Sim. Cauê, que vai até. Vai, porque dar vai... su- Léo falou assim: Lucas Lima começou a jogar bem. Sim, o volante. O volante. E ele. Léo usou a seguinte expressão. Ele fez assim: meu irmão, eu vou parar de escalar. Porque senão Eu vai vou ser ameaçar engolido. Sobral. É isso. Eu acho que eu não sei se foi Lucas Lima ou se foi o meia, o meia reserva ali, que tava jogando meio de volante. Matheus Araújo. Matheus Araújo. Acho que foi Matheus Sim. Araújo que falou. Foi Matheus Araújo. Matheus Araújo fez 2, 3 boas partidas. Isso. Sabe o que é que o Léo Condé fez? Super bonzinho. Parou de colocar em campo. É isso. Porque já viu que ele geraria um problema de ter que mexer em Fernando Sobral. É isso. E Condé tem esse problema. Os cardeais que ele elege, e são os cardeais, aquela turma mais pesada de elenco, ele quase implode ali o início da campanha dele no Ceará, porque era Matheus Jamanta de todo jeito na zaga com Ramon. Isso. A dupla não aguentava. Isso na Série B do ano Na passado. Série B. Demorou não muito. aguentava. Era uma dupla implodida. Porque não aguentava. Era contra-ataque que via. Os caras não suportavam. Esse ano, de novo, foi Ramon ficar bom. Ramon de novo. O William. Um monstro na zaga. Um monstro. E ele... Ramon é Tubes. Então já chega com o Ramon abraçado. Né? Ramon. Se Vitor Gabriel voltar, só se for de lateral esquerdo. Não funciona muito. Se não. voltar, só se for de lateral esquerdo. Ou se machucar. Porque tava me lembrando, conversando com o torcedor do Ceará ontem. Aí disse, Cauê, o William Machado só vira titular quando o Ramon se machuca. Foi, exatamente. Aí fica o óbvio. E por mais que todo mundo soubesse o óbvio, que Ramon não aguentava,
que Ramon é infinitamente inferior ao William Machado, mas não era dos cardeais. Terminou que o William Machado talvez seja o zagueiro mais disputado hoje da Série A. Exatamente. Mas Condé queria deixar lá, ó. Fica sentado. Não tô falando que é o melhor Fica zagueiro da Série A, sentado. não. Tô falando que Que se os valorizou. acessíveis ao É. mercado é o mais disputado Então, da Série é A. um dos pontos que Condé, espero que quem esteja, de alguma maneira, acima, converse. Espero que ele aprenda. Porque a vida é de aprendizado. E ele precisa aprender com isso daí. Agora vamos para um cenário que talvez nem tenha passado pela cabeça de Matheus. Condé não aceita vir. Seja porque vai pro Remo, seja porque... Seria basicamente pelo Remo. Não, sim, mas é porque Léo defende uma tese que Condé Da não mesma. deveria Não deveria aceitar nada. aceitar nada. Exatamente. Deveria esperar porque ele seria um nome natural de substituições. Por conta da crise do esporte, do que Cauê falou. Mas aí tem multa. assim, Não, isso, mas que ele diria assim. Ele pega uma Série A. Não, exatamente. Mas e que outra coisa? Ele chegaria para o esporte e diz, me garante que vai pagar salário? Quantos atletas tem dia? Quantos eu vou trazer? Ele pode simplesmente não gostar do projeto e dizer assim, meu irmão, Sim. tô confiante não, vou não. E aqui a pergunta que eu tenho que fazer é para isso. Eu tenho que construir esse cenário para Sim. poder fazer a pergunta. Para onde vai o esporte sem Léo Condé? Aí, meu irmão. Eduardo Batista. Aí vai Vai, veja. pagar a multa que estava negociada via Branquinho. Agora acho que sim. o acordo Mas sem vai Ítalo. pagar a multa, né? E outra coisa, ele viria Sim, sem sim. Ítalo. Era um acordo que estava diretamente relacionado com Ítalo Rodrigues. É muito fácil, não. Veja, a proposta vai ser feita. Se Eduardo vem. Eu só outra só coisa. acho que. É um achômetro, né? É. Mas que nessa costura dá pra deduzir que não é que Condé fosse o treinador uma preferência. Esse contato já existia. Então, assim, não é simplesmente, na minha opinião, o treinador do esporte deveria ser Condé. Eu não acho que funcionou dessa forma. Eu acho que a gente tá palavrado Já tem aqui. algo sinalizado. Tem algo sinalizado. Até Então, foram duas chapas, né? Sim. isso. Duas chapas. Então, assim, eu acho que o próprio Condé tava assim, ó. O esporte é aqui. Talvez eu esteja esperando O Remo. o Remo, mas o esporte aqui é certo. Desempregado eu não começo o ano, não. eu não acho que ele vai ficar esperando. Também acho que não. Né, ainda Também que a acho primeira divisão comece cedo, pô, mas a galera vai estar demitindo treinador. Se bem que o Brasil é loucura, né? Já teve. Não, veja. E não dá pra, foi o que eu falei para Léo. Eu falei, Léo, veja só. Eu não acho que Condé é a primeira opção pro Curitiba, por exemplo. Não acho que seja. Não acho que seja. Segundo, que Léo Condé também não tem esse lastro todo, não. Pra ser esquecido. Porque também, veja só, ele foi rebaixado com o Ceará. Ele não salvou o Ceará, não. No final das contas, ele foi rebaixado. E ele não vai ser lembrado, eu falei, ele só vai ser lembrado para 3 times. Tá? Curitiba, Chape e Remo. Que o Vitória demitiu ele agora, vai trazer Sim. de volta. Não, vai. Então Deixa eu esperar um pouquinho, né? Curitiba, Chape. Sabe quando é que o Vitória traz de volta? Se cair. Aí pensa em trazer de volta. Mas Curitiba ele pode ir? Pode. A SAF do Curitiba é uma SAF simples, digamos assim. Né? Adquirido um pedaço hoje pelo Independente Del Valle. O grupo. Surpreso, não foi? Surpreendente essa. Mas a filosofia é boa. Veja, boa, eu velho. achei que a movimentação do Filosofia Coritiba aí boa. foi excelente. Também na achei, verdade. Filosofia, meu Veja, amigo. o time não tem torcida É, nenhuma, já é. ganhou 2 Sul-Americanas, pô. Não é isso não. Revela. Hoje é um dos maiores reveladores de talento na América do Sul. Eu achei também, eu gosto. Mas a gente já tem que pensar sobre isso, né? Então, mas voltando, ele seria um plano B para Juventude, Chapecoense, desculpa, Juventude não. Curitiba, Sim. Chapecoense muito, Muito. tá? Chapecoense muito e Remo. Seria. Mas ninguém vai demitir em janeiro. Começa dia 28 de janeiro, um jogo. Isso é lá para março, abril. E é muito tempo para um cara que está construindo ainda a sua carreira ficar sem mercado. E Ele montar não o é. elenco, Fred. É montar, assim, tem isso. Todo treinador também gosta disso, né? Montar o elenco do jeito que ele, por mais dificuldade que se tenha. Eu seria da linha de, que eu acho que foi a linha que o Léo deve ter colocado, de eu esperaria, se eu fosse ele. Mas, eu entendo isso. Pô, eu quero começar o ano montando meu elenco, tal, não tapando buraco e tendo que reconstruir elencos, como foi com Vitória, na Série B, como foi com Ceará, na Série B. Eu quero pegar do zero para eu montar isso aqui. Por mais que não seja com as melhores peças que eu possa ter agora. Mas todo treinador gosta disso. Eu acho que todo profissional gosta de chegar na empresa Sim. organizando do zero. Então, talvez para Condé,
seja importante, por mais que não fosse a melhor das portas do cenário brasileiro esporte para ele, das possibilidades que ele pudesse ter, mas entra na Série B como um dos que você nomeia protagonista do acesso, Sim, e isso é importante para ele. sem dúvida. Tá? Mas vamos lá, falta responder essa pergunta. Se não for Não precisa. Condé, Tem perguntas assim que não tem. Veja, Não dá pra forçar uma Batista resposta. pelo óbvio, Não dá pra forçar uma resposta. Eduardo nesse caso. Batista pelo óbvio, e depois a gente E tem uma depois discussão que é muito difícil. É, assim, meu irmão. Veja, alguém pode trazer o nome aí e a gente, Cauê, opa, se beleza. não bateu o Condé, não bateu o Eduardo, significa que inclusive já passou de sexta-feira, tá? Meu irmão, assim, veja. Hã? não, pode ser que tipo, Aí, tipo, Exatamente. aí eu acho que já é meio desesperador. Assim, a condição do futebol. Veja, eu tô até perguntando, eu não porque- tenho resposta não também, eu não vejo um nome. Não, veja, já é uma posição que eu não gosto muito de tirar da cartola. Eu gosto de falar porque tá na mesa. Sim. Aí você anila em cima dele. Mas pra trazer assim, opa, deixa eu tirar um aqui. Eu já não gosto muito, porque é uma prateleira super difícil de você não encontrar erros. Sim. Pronto, eu falei de todos os erros de Condé, mas tô abraçadíssimo. Igual a Pablo, né, Cauê? Depois a gente chega nisso. Deixa eu dar o tempo pra sofrer mais internamente aqui. Então, Mas é muito difícil você achar nomes hoje que, tipo, ó, esse cara aqui no mercado. Pô, vai trazer de fora do país? vai trazer de fora do país. É nisso que eu tô tentando construir um checkmate em vocês Nesse pra momento. isso, tá? Assim, Cássio tá assim. Sabe quando o cara tá jogando xadrez, É. ele bota o rei pra cá e eu boto pra cá. É. Tá evitando, Não, tá não, evitando veja, checkmate. Não, Gostar, eu passou, gosto. passou batido por você, eu disse, ó, eu não tenho resposta. Assim, não É, dá eu pra, sei, veja, nesse É, caso. Mas é porque eu quero chegar no cheque e dizer, vai ter que ir pra fora do país? gostar eu gosto. Sou muito a favor. Mas eu acho que- mas mas eu nesse não sei caso se é o momento. Mas tá um muito valor xadrez. baixo também, né? Eu acho que tá É. muito xadrez também. Já, Mas assim, vai ficar um valor baixo, né? eu sei que é uma realidade que pode acontecer. Mas assim, com a eleição feita agora, com o nome, já conversado, a gente já está debatendo a terceira opção, eu acho assim. Não, dá pra assim, Eduardo, e assim, dá pra dar uma freada também. Eu acho que todo mundo tá indo muito numa bola mais certa de chance de dar errado. Fortaleza, foi Carpini. Pode dar errado? Pode. Futebol. O que o futebol trai, o que a gente fala aqui, é um absurdo. O Ceará, Mozart. Então, assim, a turma tá tentando. O Goiás, por mais que eu tenha meus senões com o Daniel, mas foi dentro de uma lógica ali de Daniel, o cara que pode ser competitivo na série B ali. Então a turma não tá inventando muito. E o inventar muito é não ir para o risco grande. Tá todo mundo indo para a redução de risco. Minha chance de errar aqui com o Carpini é menor. Minha chance do Sport errar com o Léo Condé é menor. A chance de alguém que for pegar Eduardo para ir para a Série B é menor. Se vai dar certo é outra coisa. A chance de você trazer um treinador de fora, por mais competente que seja, por mais adjetivo que você olhe nele, hoje, a chance de errar é maior do que se você botar Condé. Concordo 100%, tá?